Quando você faz um investimento, que é colocar uma universidade lá no interior. Mas qual é a grande política redistribuidora desse país, que está em risco, né? Além do Bolsa Família, todas estão, né? Mas que está num risco um pouco mais sério, eu falei que estava dentro do Ministério da Fazenda. Previdência. São milhões de trabalhadores rurais que ganham um salário mínimo. As mulheres e os homens. Eu acabo de fazer esse estudo. Todas as pequenas e médias cidades desse país esperam que a Previdência Rural chegue, tá certo? Para poder se movimentar. Aliás, os velhinhos deixaram de ser expulsos de casa, porque são eles que sustentam. Até que são os jovens, são desempregados, são os velhos. Vocês já imaginaram o que é um casal ganhando 880, que está, né? 1.700 em Caquerada, no São Paulo, lá em Cariri do Carobó? É muito dinheiro, galera. E pode ser pouco dinheiro aqui. Então, garantir o salário mínimo nos benefícios previdenciários para os idosos carentes, mas principalmente a Previdência Rural, que é universal, você não tem que contribuir, né? Porque você trabalhou a vida inteira. Aliás, do meu ponto de vista, tem que ser toda universal. Isso é outra discussão. Então, esse é um exemplo. Já tem estudos provando que a maioria das economias, das pequenas e médias, são movimentadas pelos benefícios previdenciários. Então, esse é outro exemplo. Se cortarem o salário mínimo da Previdência, galera, vocês podem ver a professora Laura de razão, vai ter uma revolução nesse país. Porque esse, sim, pior que o Bolsa Família. O Bolsa Família já vai ter um problema, mas se cortarem o salário mínimo, a gente vai para a desgraça. Porque isso é muito sério, essa vinculação, né? Então, essa ideia de que o gasto. Então, a ideia, o que ele escreve K-E-Y-N-E-S. K-E-Y-N-E-S. Eu tinha que ter um negócio, eu gosto de falar escrevendo. Keynes, tá? É um economista inglês, que vocês podem ver, né? Que falou o contrário exatamente do neoliberalismo. Né? Tem um outro aspecto mais cultural do neoliberalismo. Qual é? Importantíssimo para os dias de hoje, para a juventude principalmente. E aí não é nem econômico, mas é social. É social. O individualismo. Então, a tese é que o bem-estar social, a tese neoliberal, está escrito. O Banco Mundial escreveu para a saúde. A tese neoliberal é de que os responsáveis pelo seu próprio bem-estar são os indivíduos. Depois dos indivíduos, eu não imagino muita gente falando, não é isso não? Não é isso não. São os indivíduos. Depois dos indivíduos são a família. Depois da família é a comunidade. E depois da comunidade é a igreja. Depois da igreja e assim vai. Em nenhum momento, isto, do ponto de vista histórico, como dizia um autor alemão chamado Wittgenstein, isso é pré-capitalista. Isso é nos tempos da Idade Média, onde quem cuidava dos doentes, dos velhos e das crianças eram as famílias, as igrejas e as pessoas. Você não tinha nem a possibilidade, quer dizer, eles estão falando de uma regressão no neoliberalismo, eu escrevi, chama-se uma regressão pré-capitalista. A figura do Estado simplesmente não aparece na ideia neoliberal para cuidar. Então, o bem-estar é uma coisa do indivíduo. E as pessoas acreditam. Eu ouvi agentes comunitários de saúde, eu tenho horror a esse programa de saúde da família. Horror. O PT comprou. Horror. Sempre briguei com eles por causa disso. Né? Porque esse negócio de agente comunitário, nenhum de nós vai agente comunitário. A gente quer o médico. E eu falo de cadeira porque eu coordenei um programa metropolitano durante 4 anos no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E era absolutamente profissional, só para pobre. Então, só que é pobre é agente comunitário. Então, ela vai na visita e você tem, como a gente discutiu hoje com os gêneros, a questão do território, você tem aí o esgoto correndo solto, mas ela está fumando um cigarrinho. Isso aí é ótimo, que é um exemplo que eu fumo. Aí ela falou, a senhora está fumando? A sua saúde, a mulher está fodida, com um monte de filho, no meio da merda, entendeu?
tendo que trabalhar fora, amarrar o filho no pé da cama, mas o problema dela é o estilo de vida. Né? Ela não faz ginástica, ela fuma. Né? Então, assim, eu no meu tempo era assim, uma coisa que era chamada de saúde coletiva, aonde são as condições socioambientais, ou mais bem, como diriam os geólogos hoje, territoriais, como dizia o Milton Santos, socio-territoriais. Isso acabou, gente, da ideologia. É isso que eu chamo de vitória neoliberal. Porque eu aposto, de novo, se eu fizer uma enquete aqui, sem ser aberta, secreta, as pessoas vão dizer que são os indivíduos que são responsáveis por si mesmos. Então, isso é... Os jovens, então, atrás deles. Quando eu pego os jovens, eu logo chacoalho, quando eu dou aula, que hoje não vai dar tempo. Mas se fosse um curso inteiro, vocês estavam roubados comigo. Porque vocês não iam sair do curso com essa ideologia, nem que eu tivesse que... Entendeu? É essa coisa do individualismo. Isso é um produto cultural absolutamente neoliberal. Né? E junto com o individualismo vem o quê? E também é neoliberal e que a nossa universidade está plagada, como dizem meus cursos, a competição. Então, é uma competição desenfreada. Né? E aí vira capitalismo selvagem. E a competição é em todos os níveis. Então eu chego aqui na Unila, eu fico ouvindo as histórias que os grupos estão competindo com não sei o quê. É a minha universidade, eu digo, gente, mas eu achava que era só a FRJ. Não. Né? É essa coisa, nós estamos todos aqui numa universidade fantástica, nova, com uma ideologia, umas briguinhas, desculpe a má palavra, viu, de merda, entendeu? Você uma coisa mesquinha, competitiva, ridícula, né? Eu chamo da vitória neoliberal. E aí é uma tragédia, gente, porque você vê uma universidade nova como essa, desculpe a minha emoção, mas realmente, uma universidade como a Unila, repetir os mesmos erros das universidades brasileiras, da sua origem, que é a coisa da elite, a coisa que o professor só quer fazer pesquisa, só quer publicar em inglês, só quer ir para o hemisfério norte, não quer... Caralho, isso aqui é uma universidade americana! É impressionante como reproduz um modelinho, né? Um modelinho, pode falar? É triste, mas isso é a vitória ideológica. E sabe quem são os piores? Não é a minha geração, são os mais jovens. São os jovens doutores que estão entrando na universidade. Eu disse, no assunto de amanhã, acabou entrando. Mas é porque essa é uma característica também, que foi acentuada com o modo de viver neoliberal, consumista, individualista, de que eu tenho que me dar bem, não é não? Até as universidades argentinas, que são universidades muito mais, que vocês sabem que a universidade brasileira foi a última a aparecer, né? Nosso melhor verbo, lá vou falar de universidade. As universidades argentinas, têm muito mais história do que as nossas, mas muito mais, né? São universalistas, lá não tem vestibular, né? Nem Enem, nem coisa nenhuma, né? Os alunos que a gente recebe de pós-graduação aqui em Argentina são de altíssimo nível. Aliás, a testemunho que eu tenho dos alunos de graduação aqui na América Latina também são de altíssimo nível. Não é não? Vocês têm essa chance de ouro. Estou falando, quem é professor aqui? Vocês têm essa chance de ouro de ser professor desses meninos. Gente. Eu estou aqui ralando para vir dar aula, aos 62 anos. E vocês com essa chance desperdiçando isso, entendeu? Mesmo na Universidade Argentina, o neoliberalismo acabou com essa ideologia cooperativa. Tem ou não tem competição, briga, não sei o quê, mesmo universidades históricas, que dirá a nossa, que tem uma história elitista, etc. Né? Vou terminar aqui com uma coisa que eu quero ver se está faltando aqui. Aqui tem a base estrutural, o perfil do ajuste das políticas sociais, as reformas. As reformas, isso é importante. As reformas neoliberais. A América Latina foi coberta de reformas neoliberais
E isso era contrapartida para os empréstimos com o FMI. Vocês sabem que o Brasil é um dos poucos países da América Latina, se não o único, credor. A gente hoje não deve um centavo ao FMI. Isso para vocês jovens deve parecer uma besteira. A minha geração, isso é muito. Porque o senhor Fernando Henrique ia beijar a mão do FMI e pedir licença para fazer o que tinha que fazer, certo? A gente está livre. A gente saía na rua fora FMI. Né? Vocês não sabem nem o que é isso, né? Fundo Monetário Internacional. Né? Então ele está fazendo assim. Ele era um pouco mais, né, mais. Então, a gente não dever, o nosso problema não é a dívida externa, a gente tem uma reserva externa fantástica, o nosso problema é a dívida interna e os juros que nós pagamos com ela, sempre a questão financeira e financista. Mas deixa eu voltar para as reformas, porque aí tem a ver com a área social, eu concluo com isso, para a gente conversar um pouquinho. Fizeram em toda a América Latina o FMI, eu vou te emprestar dinheiro, mas as condições são as seguintes. Você tem que fazer a reforma tal. Quais eram as reformas? Cortar gasto social, tá certo? Abrir para as importações na área econômica e a reforma da Seguridade Social e da Previdência Social. A reforma da Previdência estava no decanário, tem uma coisa chamada Consenso de Washington, que foi a origem, digamos, do neoliberalismo da América Latina, que foi nos anos 80. São 10 pontos. Um dos pontos, abertura comercial, né? Privatização, todas essas coisas que eu já falei aqui, mais as reformas. Qual reforma é a mais importante? A da Previdência. Né? Porque vocês sabem que a Previdência é o segundo maior orçamento depois do Orçamento Nacional. Né? E não é à toa que até hoje nem o Lula escapou dessa maldita reforma da Previdência, porque ele completou o Fernando Henrique quando os servidores públicos, né? E agora querem fazer de novo, porque ele já anunciou a bendita. É inacreditável, acho que desde que eu entendo, né, Pugi, há 30 e tantos anos que eu estudo Previdência, há 30 e tantos anos, desde 90 que começa essa história da reforma da Previdência. É uma coisa cansativa, já não deu certo. Na Argentina, privatizaram toda a Previdência, como se chamava os fundos de pensão privados? Las AFP, que eram os fundos de pensão privados, custou um déficit, eles fizeram um déficit público, quer dizer, aí sim, deu déficit público, gastaram dinheiro público para privatização. Sabe quanto custou a privatização da Previdência no Chile? Que assim, a proporção fica mais bacana, 25% do PIB. 25% do PIB chileno no ano de 82, lá vai fumaça. E só pagaram porque tinham o fundo do cobre. Então, é mais caro para o fundo público você privatizar do que você ter um sistema público. Quer dizer, eu escrevi isso, está numa tese, eu publiquei em 95. Várias pessoas na América Latina já escreveram que a privatização da Previdência não resolve, torna ela mais cara e mais excludente, e as pessoas estão insistindo. E sabe para onde querem nos transferir? E isso o Lula já fez com os servidores públicos. Eu, graças a Deus, já rapidamente, né? Assim mesmo, diminui bastante. Mas a ideia é que vocês jovens, quando entrarem para o serviço público, vão se aposentar até um certo teto, previdência pública, e acima desse teto vão para onde? Previdência complementar. A previdência complementar nada mais é que a previdência privada, né? Ou pública. O Lula prometeu que vai prometeu que ia fazer as públicas e tal, mas isso depende de lei com esse país instável, entendeu? Como a gente não tem nenhuma geração ainda aposentada para esses fundos, a gente não sabe ainda o palco comum, mas preparem-se, porque fundo são complementar, e isso chama-se fundo de capitalização. Você põe um dinheirinho lá, você depende de bolsa de valores, dá certo, da capitalização, dá certo, tá certo? Não é um regime de repartição, que é um regime de solidariedade. Que eu pago, nós pagamos, nós estamos trabalhando, vocês que estão trabalhando, pagam a minha aposentadoria. Certo? É assim que funciona o negócio. A solidariedade
intergeracional, né? E eles estão insistindo com a reforma da Previdência. Então você tem várias reformas ainda dessa área social e nós vamos ter o script para quem está hoje sentado ilegitimamente naquela cadeira lá no Planalto, não sei por quanto tempo, espero que rapidamente, antes que ele acabe com esse país, né? O script é daí para pior. Eu termino dizendo, colocar a Previdência no Ministério da Fazenda, eu nunca vi. Nem no Chile, que foi o pior país neoliberal. Então, malandro, o pessoal está assim, mais realista que o rei. São mais neoliberais que os neoliberais. Né? Espero que o Macri também... Em quantos meses ele não destruiu coisas da Argentina? Em 2 meses ele botou quantos servidores públicos na rua? Todos los kirchneristas. Todos? Que eran kirchneristas fueron... Sí, pero miles y miles de servidores públicos fueron para la calle en 2 meses. ¿Ah? 160.000 desempleados. 160.000 desempleados. ¿Y cuántos meses tiene ese hijo de puta lá? 2 meses. Não tem nem 6 meses. Queridos, destruir, ó, é fácil. Pero esa era una venganza. Agora, você reconstruir isso em novas bases, né? Oi? Quantos são no total? 160.000. Não, é no universo de funcionários públicos. Não, pero 160.000 hablar de desempleados, não sou funcionário público. Y en mi ciudad ya 30 semanas. Não, essa é uma velocidade, pero sobre todo para o funcionário público, verdade? Una venganza fue. Foi uma vingança, claro. Con todo lo que eran kirchneristas. Como foi a vingança do senhor da Câmara aqui. Parece que estamos de vingança em vingança, América Latina. Eu les pido desculpas, não estou muito optimista. Pero sí estou optimista com uma coisa. Primeiro, com a juventude. Eu hoje converso com chicos de 20 e poucos anos que têm outra cabeça na juventude. Hoje, graças a Deus, não têm uma cabeça neoliberal. Mientras a generação desse dirigente, ele não é neoliberal, mas a generação de mi hijo, 37, 40 anos, que seja, todo neoliberal. Se hicieron con honrosa excepción, tengo aquí 3, que parece que no son, né? Pero para 3, porque não vino mais nadie para falar de neoliberalismo, estão cagando por neoliberalismo, essas aventuras pela noite, abater isso, não sabem o que é e nem querem saber o que é, né? E são essa coisa dos professores, doutores e tal. A questão ideológica é séria. Essas pós-graduações que a gente fez nos anos 90 no Brasil formou esses doutores que estão aqui hoje na UNILA e nas universidades novas. Eu volto a essa tragédia neoliberal, que é a gente fazer um investimento no novo, nas novas universidades, nas cotas raciais, 50% de escola pública, muda os alunos, o povo entra na universidade, que entra mesmo. A medicina lá da UFRJ, da minha universidade, segregou a turma do primeiro ano de cotistas. Não deixa eles entrarem nos banheiros. Portanto, a segregação está na sociedade também. Na sociedade. Não é no governo, papai, mamãe, eleitor. Não. No vizinho. Tá certo? Na segregação. Que bateram no haitiano aqui na rua, que eu soube aqui na coisa. Está na rua o racismo, a xenofobia. Porque senão esses putos também não tinham sido eleitos, né? Embora tenha a grana por trás. Mas tem uma parte que o povo apoia. O Bolsonaro foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro, gente. Mais votado. É poder econômico? É, mas não só. Não lamento dizer, mas não só. Então, essa batalha ideológica, nós temos o privilégio, vocês principalmente jovens, de estarem numa universidade. Questionem os professores. Não deixem eles serem neoliberais. Entendeu? Porque a maioria até é bonzinho, mas é neoliberal. Entendeu? Questiona, vai, leiam história, façam por onde, que vocês têm o privilégio de estar hoje numa universidade chamada UNILA, tá certo? Que é um espaço que pode ser um espaço de mudança, de transformação e de resistência. Vocês têm essa obrigação, porque esse povo está pagando para vocês estarem aqui dentro. Então a gente tem essa obrigação
Os professores ganham um salário que vem do povo, os alunos ganham uma bolsa que vem do povo, tá certo? E a gente está tentando botar o povo dentro da universidade, mas ainda é muito pouco. Não passa de